Bom, graça e paz, que Deus possa derramar a graça dele sobre você nesse tempo, sobre a sua vida, que a presença de Deus esteja aí na sua casa. Estou passando aqui só para gravar com você essa semana. Fazia um tempo que eu não gravava nada aqui no YouTube, mas eu resolvi hoje gravar um pouquinho, falar um pouquinho, tá bom? Essa semana agora nós temos uma programação bem especial, né? Nós temos as nossas células, a terça-feira agora, funcionando em todos os lares aí que tem célula, né? A casa do Fernando, aqui no Adriano, aqui em casa, ali na igreja nós temos também. E nós temos no domingo agora, em nome do Senhor Jesus, eu quero passar um dia, né, inteiro aí com você, ali na igreja, adorando a Deus, buscando o Senhor. E eu queria convidar você que está conosco para verdadeiramente estar conosco nesse domingo, tá bom? A partir de 8 horas da manhã nós vamos ter oração e a programação, né? Oração com consagração, depois vai ter um culto e depois de meio-dia nós vamos ter momentos de palestra ali até 3 horas da tarde sobre o Espírito Santo, sobre oração. Tá? E hoje, antes da gente encerrar aqui, 4 minutos, eu queria falar um pouquinho sobre a importância de uma vida de oração, né? Se nós cuidássemos da nossa vida espiritual como nós cuidamos das coisas físicas, né? Do nosso corpo físico, ou daquilo que é físico em nós, acho que a nossa vida espiritual seria bem mais forte, né? E eu quero ler com vocês aqui o capítulo 11 de Lucas, né? É um capítulo bem conhecido, todo mundo conhece, né? Capítulo 11, que é o capítulo do Pai Nosso, que o Senhor Jesus, ele ensina ali no capítulo 11 de Lucas, os discípulos dele a orar, porque os discípulos pedem a ele para ele ensinar, assim como João tinha ensinado aos discípulos de João a oração. Né? E a Bíblia diz que Jesus começa falando o seguinte, né? Capítulo 2, né? Versículo 2, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Então ele os ensinou quando orar. Dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, a primeira coisa que Jesus começa a ensinar aqui, no capítulo 11 de Lucas, para os discípulos santifica o nome do Senhor. Vamos santificar. Agora, como é que eu santifico o nome do Senhor se não foi através de uma oração, de uma vida de consagração, de uma vida de buscar a Deus, né? Santifica na palavra. A tua palavra é a verdade. João 17. Então, Jesus começa a ensinar a santificação do nome, a reverência ao nome. A primeira coisa que ele fala, santifica o nome, né? Como é que está a santificação do nome aí? Tem santificado? Tem buscado? Tem entendido isso? A segunda coisa que ele fala aqui é, vem o teu reino. Aí, o reino de Deus, Paulo diz que ele não é nem comida, nem bebida, mas sim paz e alegria no Espírito. Não é comida, não é bebida, não é algo terreno. O reino de Deus é algo do Espírito. É paz e alegria no Espírito. Então, se eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que entender que o reino de Deus não é terreno, nem ele depende das coisas terrenas. Ele depende das coisas espirituais. Então, santifica a ele em primeiro lugar e depois chama o reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Será que nós estamos em oração buscando mesmo o reino? Venha o teu reino. Não o reino, o patrício reinar. Não é para mim reinar. Eu não quero reinar em reino nenhum. É para o Senhor reinar na minha vida, nas minhas coisas, nos meus negócios, na minha família. Pede para o reino entrar. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Será que o reino de Deus sair na sua casa? Pede para ele, né? Aí o versículo 3 do capítulo 11 diz o seguinte: o pão nosso cotidiano, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ou dá-nos de dia a dia. Então, Jesus ensina para os discípulos que nós temos que agradecer a Deus pelo pão de hoje, não pelo pão de amanhã. Por quê? Porque o amanhã, segundo a Bíblia, cuidará de si mesmo. O amanhã não nos pertence. Né? O amanhã pertence ao Senhor. Então agradeço a Deus nesse momento, nessa noite, nesse dia, pelo pão de hoje. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu o pão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu condição de eu almoçar, de eu jantar, de eu tomar meu café. Obrigado, Pai.
Isso é gratidão, agradecer a Deus pelo pão cotidiano. E outra coisa importante aqui também, na oração do Pai Nosso, no versículo 4 do capítulo 11 de Lucas, é: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Isso aqui é mais forte. Perdoar os pecados, mas que nós também devemos perdoar aquele que nos deve. Olha que coisa importante. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus fala de perdão, né? Primeiro pedir perdão ao Senhor, assim como ensinei ontem, que não tem ninguém que não precise, que não careça da graça de Deus. Todos nós carecemos. Mas pedir perdão pelos nossos pecados e perdoar. E o perdão, ele não faz bem, não é para a pessoa que recebe, não. Ele faz bem para quem perdoa, para quem pede perdão, né? No meu caso, se eu fizer algum mal a você e você me perdoar, o bem vai ser para você, não para mim, não. O bem é para você. Então, perdoar faz bem para quem perdoa. É maravilhoso isso, Jesus ensina sobre isso. Então, perdoa aqueles que devem a você, sabe? Perdoe. Né? E ele fala outra coisa aqui, nesse mesmo versículo 4 do capítulo 11, diz o seguinte: não nos deixe cair em tentação. Então, dentro da oração, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, não deixe eu cair em tentação, porque a tentação ela virá. Agora, nos cabe a nós estar em oração para resistir. O que a Bíblia diz? Resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes dessa palavra, existe a palavra que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistis ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro eu me sujeito a Deus em oração, em consagração, em vida de santidade. E depois, se eu estou fazendo isso, o diabo vai fugir de mim. Ele vai fugir porque eu estou vivendo na dependência do Senhor. Tá bom? Então, medite nessa palavra, capítulo 11 de Lucas. É uma palavra poderosa e eu gravei especialmente para abençoar a sua vida nessa noite, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, sua família. Segue a programação da igreja essa semana. Nós temos oração pelo WhatsApp a semana inteira. Tivemos hoje, segunda-feira. Vamos ter amanhã as nossas células. Na quarta-feira eu tenho oração de novo, 8 horas da noite. Quinta nós temos culto. E sexta-feira eu tenho também oração com os irmãos, tá bom? Pelo WhatsApp. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. E fique na paz do Senhor.